E aí, pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa série de vídeos sobre o SAEP por descritor, a gente vai trabalhar hoje o descritor 8 do terceiro ano do ensino médio, cuja habilidade envolvida é identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação, tá? Bem, então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente viu aí no descritor anterior. Se você não assistiu o vídeo, é interessante que você assista antes de começar aqui, tá? Vou deixar o card aqui em cima. A gente viu qual é a interpretação geométrica que a gente tem dos coeficientes de uma reta, tá? Mas aí vamos relembrar pelo menos o básico aqui. A gente tem numa equação vários tipos de equações de reta, né? Mas a mais conhecida talvez seja a equação reduzida da reta, que ela tem esse modelo, y igual a x mais b. Esse A e esse B são números reais, tá? Então, a gente tem aqui que são várias as possibilidades e ou o número A, que é o que vem junto com x, a gente vai chamar de coeficiente angular, e o número B, que é o termo independente, não tem a ver com x, a gente vai chamar de coeficiente linear. Se esse coeficiente angular é um número positivo, isso foi o que a gente viu na aula anterior, né? Sempre que o coeficiente angular for um número positivo, a gente vai ter uma reta subindo, ou seja, uma reta crescente. Se o coeficiente angular for negativo, a gente vai ter uma reta descendo, então uma reta decrescente. E se o coeficiente angular for zero, a reta vai ser horizontal, ok? Vê só, e o coeficiente linear? O que é que ele significa? É bastante simples também. O coeficiente linear, a gente viu que ele é um ponto. Para ser mais específico, ele é o ponto onde a reta passa no eixo y. Então, o coeficiente linear é o ponto onde a reta passa no eixo y. No caso desse exemplo específico aqui dessa reta, a gente está vendo que passa no ponto 3, então eu sei que o coeficiente linear vale 3. Tá? Isso não tem nenhuma relação com dizer que o coeficiente angular é onde a reta passa no eixo x. É verdade que o linear é onde passa no eixo y, mas o angular não tem nada a ver com o local onde a reta passa no eixo x. Tá? Uma observação importante é como é que eu determino esse coeficiente angular. Tá? A gente precisa conhecer duas coisas, ou uma ou outra, para poder determinar esse coeficiente angular. E a partir do momento que eu já sei o angular, fica fácil achar o linear, se ele não já for dado no gráfico, como foi aqui. Tá? Então, pessoal, como é que eu faço para achar o coeficiente angular? Primeiro, a gente tem que ter uma noção que esse coeficiente angular ele é calculado baseado neste ângulo aqui que a reta faz com o eixo x. A medida desse ângulo, que eu vou chamar, por exemplo, aqui de alfa, o coeficiente angular, que é o que eu estou chamando aqui de A, ele vai ser a tangente desse ângulo alfa. Então, a gente precisa saber calcular a tangente de um ângulo. Tá? Bem, se você tem dúvida sobre como calcular seno, cosseno e tangente, eu vou deixar um card aqui em cima, onde você pode conferir esse tipo de conta. Tá? Mas aqui tem uma observação importante. A tangente, a gente precisa lembrar que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. É uma das maneiras de calcular a tangente. Se a reta for vertical, ou seja, se ela formar com o eixo x, imagina que aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, e aqui eu tenho a minha reta R. Nota que aqui é um ângulo de 90 graus que ela está formando com x. Existe a reta? Existe. Mas essa reta não possui coeficiente angular. Por quê? Porque quem seria a tangente de 90? Quem seria? Não, quem será? Será o seno de 90 dividido pelo cosseno de 90. Bem, o seno de 90 não é problema, porque ele vale 1. Só que o cosseno de 90 vale 0. E em matemática é impossível a gente dividir por 0. Por isso que numa situação como essa, o coeficiente angular ele não está definido. A gente não consegue achar um coeficiente angular. Não há esse coeficiente angular aqui. Ok?
Então, a gente pode tratar com retas verticais, no sentido oblíquo, né? Aqui, como eu tenho aqui no início, ó, coeficiente angular positivo, que é quando o meu ângulo for menor que 90 e maior que zero, ângulo agudo. A gente vai ter uma reta decrescente quando o ângulo for obtuso, que é o nosso exemplo aqui, e uma reta horizontal quando o ângulo for 0 ou 180. Tanto faz, tá? Então, existe essa observação. Então, uma das maneiras de calcular esse coeficiente angular é fazendo a tangente do ângulo. Bem, se eu aplico a fórmula de tangente do ângulo em uma reta qualquer, eu vou encontrar uma fórmula que é essa daqui, ΔY dividido por ΔX. E essa fórmula aqui ela é muito útil, pessoal. Porque o que é esse delta, basicamente? Esse delta ele significa variação. Então, você fazer ΔY, basicamente é você fazer um y menos o outro. Então, aqui vai ser a variação do y dividido pela variação do x. Então, essa fórmula é muito útil. Tá? Vamos ver como é que isso se aplica. Olha essa questão do SAEP. Ela diz assim, a reta K passa pelos pontos de coordenadas 0, 1 e 3, 2. Qual é a equação reduzida dessa reta? Pessoal, de cara, a gente nota aqui uma coisa importante em relação a esse primeiro ponto. Você nem precisaria ter notado isso para resolver a questão, tá? Mas se você notou, pode te ajudar. Que é o seguinte, esse ponto aqui 0, 1, vou chamar, por exemplo, de ponto P, ok? Esse é um ponto que está no eixo Y. Por que esse ponto está no eixo Y? Porque o x é 0. Se o x é 0, ele não foi nem para a direita nem para a esquerda, está na origem. E aí eu vou subir uma unidade. Significa que esse ponto P, se eu fosse colocar aqui no plano cartesiano, ele estaria aqui, assim, concorda esse ponto P? Onde o y aqui vale 1. Como eu sei que o coeficiente linear é o local onde a reta passa no eixo y, então eu já sei que o coeficiente linear dessa reta vale 1. Vê que coisa, né? Então a gente já sabe que o coeficiente linear dessa reta vale 1. Só que a gente tem que o modelo de equação de reta, para a equação reduzida, é y igual a x mais b. Como eu já achei o valor de b, então aqui eu vou ter ax mais 1. Ok? Isso já elimina, por exemplo, a letra A, que é menos 1, a letra C, que o linear vale 3, e a letra E, que o linear vale 2. Então, agora, qual é a única dúvida que me resta? É saber o angular. Pode ser que o angular seja 3, de acordo com a letra D, ou pode ser que o angular seja 1 sobre 3, 1/3, de acordo com a letra B. Bem, como é que eu faço para achar o coeficiente angular? Eu não tenho ângulo, então não tem como calcular a tangente dele. Então, vou usar a fórmula de coeficiente angular por meio dos pontos, que é ΔY dividido por ΔX. Essa fórmula é muito simples, pessoal, porque você vai fazer uma subtração em cima e uma subtração embaixo. Começa pelo Y, só tenha cuidado com isso, não é pelo X. Então, aqui, ó, tanto faz eu fazer 1 menos 2, quanto eu fazer 2 menos 1. Agora, a ordem que eu decidi fazer para o Y, eu vou ter que seguir para o X. Por exemplo, vamos supor que você quis fazer aqui 2 menos 1. Aí agora eu vou ser obrigado a começar pelo 3, que é do segundo ponto. No caso, 3 menos 0. 2 menos 1 vai dar 1. E 3 menos 0 vai dar 3. Então, a gente aqui já achou o coeficiente angular, é 1/3. O que significa que a gente já tem a equação da reta. Vai ser y igual a 1/3 que multiplica x, ou x sobre 3, dá no mesmo, mais 1. Então, a nossa equação correta aqui vai ser a letra B de bola, ok? Aí você vai dizer, mas você comentou que eu poderia, de repente, não saber o valor do coeficiente linear. E eu teria como encontrar. Tem. Eu vou mostrar nessa próxima questão também do SAEP, tá? Eu vou fazer por um caminho, depois eu comento aqui as alternativas. Mas essa questão diz o seguinte. Considere uma reta R que passa pelos pontos de coordenadas menos 12, 10. Vou chamar, por exemplo, esse ponto aqui de ponto P. E 12 e menos 5, que eu vou chamar do ponto Q. Okay? Qual é a equação geral dessa reta? Bem, a equação geral é aquela equação onde a gente tem tudo igual a zero. Qualquer coisa, volta no vídeo anterior, que
Eu vou deixar um card aqui, que é o descritor 7, que lá eu falo dos tipos de equações que a gente mais costuma ver, tá? E a equação geral é uma delas. Tem muitas maneiras de calcular a equação geral. Uma delas é utilizando o determinante. Só que eu não quero colocar um novo conceito aqui. Tá? Eu quero usar simplesmente o de equação reduzida. Porque a equação reduzida, que não é a que está sendo pedida, que fique claro, né? Ela tem esse modelo y igual a x mais b. E o que é, pessoal, a equação geral? É simplesmente eu deixar todo mundo do mesmo lado da igualdade e deixar igual a zero. Então, a ideia básica da equação geral é essa. Então, se eu conseguir achar a equação reduzida, eu já vou saber a equação geral, tá? Então, a primeira coisa aqui vai ser achar o coeficiente angular, usando a fórmula ΔY dividido por ΔX. Por que eu vou usar essa? Porque eu não conheço o ângulo, então não tenho como calcular a tangente dele, tá? Então, quem vai ser o coeficiente angular? Eu vou fazer a diferença dos y e subtrair pela diferença dos x. Você quer começar por qual y? Pelo 10 ou pelo menos 5? É você que escolhe. Vamos supor que você queira ter começado pelo 10. Então, como é que vai ficar aqui essa diferença? Então, vai ficar assim. Ó. Deixa eu tentar selecionar o lápis vermelho aqui. O PowerPoint ele é um pouco problemático para você conseguir selecionar os lápis aqui na apresentação. Bem, não está indo para o vermelho. Parece que foi agora. Foi. Então, aqui eu vou ter ó, 10. Vamos supor que eu quis começar com 10. Menos 5. Como é que vai ficar o x? Aí eu sou obrigado agora a começar pelo menos 12. Aí tem que seguir a ordem agora, tá? Já que eu comecei pelo 10, que foi o ponto P, no x eu também tenho que começar. Então vai ficar menos 12, menos 12. Então como é que vai ficar esse resultado aqui? Para ver se eu consigo voltar para o lápis preto. Senão eu faço tudo de vermelho mesmo, tá? Voltou. Então aqui quem vai ser o coeficiente angular? Esse menos com menos é mais, né? Então 10 mais 5 vai ficar 15. E menos 12 vai ficar menos 24. Bem, dá para simplificar por alguma coisa? Dá, né, pessoal? Dá para dividir tudo isso por 3, pelo menos, né? Então, quem vai ser o coeficiente angular? Eu já posso fazer mais com menos, que é menos. 15 por 3 fica 5. E 24 por 3 fica 8. Então, o coeficiente angular deu menos 5 oitavos, tá? Como é que eu vou fazer para achar o coeficiente linear? Para achar o coeficiente linear, eu vou substituir o angular, que eu já conheço, y vai ser igual a menos 5 oitavos vezes x, mais o linear. Como eu estou querendo achar o linear, basta eu saber por quanto eu substituo o x e por quanto eu substituo o y. Quando eu souber por quanto eu posso fazer essa substituição, eu vou achar o b. Eu posso substituir pelo valor que eu quiser? Claro que não. Tem que ser por um valor que eu saiba que a reta passe por ele. E eu sei que a reta passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Então, eu posso escolher qualquer um dos dois aqui. Tá? Tanto faz se eu escolho o P ou se eu escolho o Q. Vamos supor que você decidiu escolher, por exemplo, o ponto Q. Eu vou fazer aqui, quando eu terminar a conta, eu sugiro que você pause e volte nesse momento e substitua pelo ponto P, para você ver se encontra a mesma coisa que eu, tá? Então, ponto Q, vamos lá, o y dele vale menos 5. Então, a gente vai ter menos 5 igual a menos 5 oitavos vezes x. Aí, quanto é o x? 12 para o ponto Q, né? Mais o b. Então, agora só eu passar esse termo para o lado de lá. Então, a gente vai ter menos 5. Esse menos, quando eu multiplicar menos 5 oitavos por 12, menos com mais é menos. Só que quando passar para o outro lado, vai passar mais, né? E a gente vai ter 5 vezes 12 por 8. Então, a gente vai ter aqui 5 vezes 12 dá 60. Tudo isso por 8. Igual a B. Bem, quanto é que vai ficar isso daqui? Só é tirar o MMC rapidinho aqui, né? 8 vezes 5 dá 40, só que negativo, claro. E aí eu vou ter 60 menos 40. 60 menos 40, 20. Então, vai ficar 20 por 8. Esse vai ser o valor do coeficiente linear. Pronto, agora eu achei a equação da reta. Vai ser y igual a menos 5 oitavos de x mais 20 oitavos.
Se você olha para essa equação reduzida, e você olha para as equações gerais que eu tenho nas alternativas, você vai ver que não tem fração, né? Então, aqui o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar essa equação reduzida e multiplicá-la todinha por 8, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Porque como 8 é o número que a gente está vendo no denominador, se eu multiplicar o lado esquerdo por 8, ó, vezes 8, e o lado direito vezes 8, não vai mais ter denominador. 8 vezes y vai ficar 8y igual. Esse 8 vai cortar com 8 de baixo, tá? Só vai ficar 8 vezes 5, 40, no caso aqui. Ou melhor, desculpa, vai ficar o menos 5x, porque o 8 cortou com 8. E o 8 vai cortar com o segundo 8 de baixo também, então só vai ficar 20. Vou passar todo mundo para o mesmo lado agora. Então vai ficar 5x positivo, mais 8y positivo, menos 20 igual a zero. A gente não está vendo nenhum 5x, mas está vendo aqui, ó, 15x, que é o triplo. Então, multiplico por tudo por 3. 3 vezes 5 dá 15. 8 vezes 3, 24. 20 vezes 3, 60. E 0 vezes 3 continua sendo 0. Então, a gente vê aqui que a nossa equação é a letra C. Aí você pode se perguntar, existe um caminho mais fácil? Em geral, não vai dar um coeficiente angular e linear fracionário, como aconteceu aqui nas questões do SAEP. Mas, se tem um caminho mais fácil, supondo que seja fracionário, tem. Seria usando o conceito de determinante. Eu não vou explicar nesse vídeo como é que faz, tá, pessoal? Para não misturar os conceitos aqui. No entanto, se você não conhecer, aí você pode postar aí, que eu tento fazer um vídeo extra e de repente posso até colocar aqui na descrição deste, como é que faz com determinante, a equação geral. Agora sim, existe uma outra possibilidade, que é importante que seja comentada, que é uma coisa mais ou menos óbvia que eu vou falar, mas que é sempre importante falar. Quando eu digo assim para os meus alunos, né, parece até que foi uma descoberta que eu fiz, brincando, claro, mas é uma coisa óbvia, mas importante, que é o seguinte. Uma dessas alternativas é a correta, concorda? Então, eu posso partir dos dados que estão na questão para encontrar a equação correta, ou eu posso partir da equação das alternativas para tentar chegar nos dados. O que é que isso significa? A gente tem uma reta que a gente já sabe que ela passa pelo ponto P, cujas coordenadas são menos 12 e 10, e a gente já sabe que ela passa no ponto Q, cujas coordenadas são 12 e menos 5. Vamos primeiro pensar só no ponto P. O que é que significa dizer que a reta passa ali? Significa que quando eu substituir o x por menos 12, o y tem que dar 10. Então, você poderia testar isso nas alternativas. É um caminho pequeno? Não, não é muito pequeno. É um pouco grande. Só que é uma maneira de você achar alternativa sem precisar ter nenhum conhecimento sobre como achar coeficiente angular e linear. Isso para um exemplo desse específico, tá? Isso poderia ser usado na questão anterior? Também poderia. Porque aqui na anterior também sei que a reta passa pelo ponto P, que tem coordenadas 0 e 1, e pelo ponto Q, que tem coordenadas 3 e 2. O que é que significa isso? Que quando eu substituir o x por 0, o resultado para o y vai ter que dar 1. Vamos supor que você substituiu, por exemplo, na letra D. Olha a letra D. Y igual a 3x mais 1. Eu substituo aqui o x por 0. Então, vai ficar y igual a 3 vezes 0 mais 1 e y igual a 1. Note que o y deu 1. Só que eu já não posso já chegar aqui e marcar a letra D. Até porque a gente já sabe que ela não é a correta. Por que eu não posso marcar a letra D? Porque deu correto para o ponto P, mas também tem que dar para o ponto Q. Nota que se eu pegar essa equação 3x mais 1 e substituir agora o ponto Q, no ponto Q, quanto vale o x? Vale 3. Então, aqui eu vou ter y igual a 9 mais 1, 10. Só que não era para dar 10, era para dar 2. Então, se aqui deu errado, por isso que a letra D não pode ser correta. Então, para que uma equação seja correta, tem que dar certo com os dois pontos. Não pode dar certo só com um. Se der errado com algum deles, já pode eliminar a alternativa. Se der certo com um deles, aí você testa o outro, para ver se vai dar certo com os dois. Ok? Aí sempre só vai ter uma alternativa que dá certo com os dois.
Nesse caso aqui seria a letra C. Então, isso é uma outra possibilidade. Pode ser uma conta um pouco grande? Pode, mas não é uma conta difícil de fazer. Tá, pessoal? Então, fica essa observação aí. Essa questão já não é do SAEP, é como se fosse o SAEP do estado de Goiás, tá? E diz o seguinte: observe no gráfico abaixo a representação geométrica da reta R. Qual é a equação da reta R? Bem, nota que em todas as alternativas a gente tem a equação reduzida, né, pessoal? E a gente conhece, no caso dessa questão específica, qual é o ângulo que a reta faz com o eixo x. E a gente sabe que o coeficiente angular ele é igual à tangente desse ângulo alfa. No caso, a gente já sabe aqui que o coeficiente angular vai ser a tangente de 45 graus. E aí esse é o momento que a gente precisa ter um conhecimento básico aqui de trigonometria para saber que a tangente de 45 graus vale 1. Ok, pessoal? Se você não sabe calcular a tangente, volto a dizer. Eu vou deixar até na descrição do vídeo aqui o link para você ver como é que se calcula seno, cosseno e tangente, tá? Então é isso. Eu já sei que o coeficiente angular vale 1. Só que isso já elimina algumas alternativas, claro, né? Elimina para a gente a letra C, o coeficiente angular aqui está menos 2, a letra D e a letra E. Então já eliminou esses três. Pode ver que na letra A vale 1, e na letra B também vale 1. O que é que está diferenciando agora a letra A da letra B? Basicamente é o coeficiente linear, concorda? O coeficiente linear é o local onde a reta passa no eixo Y. E onde é que essa reta está passando no eixo Y, pessoal? Aqui embaixo. Então, esse daqui é o valor do nosso coeficiente linear. Então, a gente já sabe que a alternativa correta vai ter que ser a letra A. A equação será y igual a x menos 2. Coeficiente angular vale 1. Coeficiente linear vale menos 2. Beleza? Então, pessoal, se você conseguiu assistir o vídeo até aqui, né, teve essa oportunidade, então eu peço que você curta esse vídeo aí, compartilhe com o pessoal, para que a gente possa crescer juntos aí enquanto canal, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, é só postar nos comentários, beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.